Olá, buscadores! Eu acabei de voltar de uma incrível viagem pela Ibéria, e pelos Pirineus em busca de traços da presença dos Templários e da famosa lenda do Santo Graal na Europa. Mas um lugar em especial me chamou muita atenção: Rennes-le-Château. Obviamente, há uma quantidade imensa de conteúdos de todas as experiências que eu tive lá. Mas, se você segue a gente, possivelmente você vai ver todos eles por aqui. Nesse aqui, vamos explorar os mistérios da pequena cidadela de Rennes-le-Château e as suas relações com os Templários e até mesmo com a lenda do Santo Graal. Pegando um atalho, há uma história bastante famosa que em Rennes-le-Château foi achado um tesouro de valor imensurável. Quem achou esse incrível tesouro foi um homem chamado Berenguer Saunier, um humilde representante da igreja que foi enviado para o local com uma missão de reconstruir uma velha capela atribuído a Santa Maria Madalena. A história é tão famosa que deu origem a diversos best-sellers, incluindo o famoso Código da Vinci. É claro que lá a história é apenas uma ficção, mas reuniu todos os fatos e nomes da história real que nós vamos contar aqui. Saunier era um enviado da Igreja Católica sem grandes posses e foi atribuído para pregar, tomar conta e reformar a pequena igreja de Santa Maria Madalena. A província de Rennes-les-Bains, onde fica o chateau, não é um lugar qualquer na história. Além de ter sido palco da presença dos celtas há milênios, também foi comprovadamente solo de ordens misteriosas e missões templárias e cátaras. Se você não sabe o que isso significa, vamos simplificar. Os celtas, templários e cátaros eram grandes portadores de conhecimentos e tesouros ainda não completamente entendidos e revelados. Por exemplo, acredita-se que os visigodos que habitavam essa região teriam em mãos grandes tesouros saqueados diretamente de Jerusalém pelo imperador Titus, quando os visigodos invadiram e saquearam Roma durante a queda do Império Romano. Além disso, as tradições orais contam que os templários e os cátaros também eram defensores de um alegado tesouro. Esse tesouro, possivelmente o Santo Graal, foi explorado por nós num outro conteúdo que você pode conferir aqui na nossa descrição. Voltando a Saunier, sabe-se que o padre, durante um trabalho de restauração da igreja, começou a achar algumas pistas muito antigas e misteriosas deixadas pelos antigos construtores do local. Alguns até especulam que Saunier foi enviado por homens desconhecidos a Rennes-le-Château com esse objetivo pré-concebido. Entre as pistas achadas pelo padre estão um misterioso conjunto de documentos escondido em um fundo falso de um balaústre de madeira, uma misteriosa lápide abaixo do altar principal com uma figura dos Cavaleiros Templários e uma, supostamente, de Maria Madalena, e uma ou mais criptas com relíquias ainda desconhecidas. Misteriosamente, Saunier, após dar andamento aos trabalhos de exploração e restauração do local, começou a ficar incrivelmente rico, mesmo com os grandes gastos no lugar. É provado que Saunier recebia poupudas doações de pessoas ligadas à nobreza, de fiéis e também por meio do seu irmão, que era uma espécie de representante e financista para sua obra. Mas, o que é bastante questionado é que a quantidade de dinheiro ia muito além das simples doações. Saunier começou a realizar um trabalho de construção do que é hoje a localização inteira da Vila Betânia, com um pequeno castelo, um belíssimo jardim, uma torre dedicada a Maria Madalena e ainda a restauração completa da igreja, que era sua missão original. Saunier se tornou proprietário de obras de arte e financiador de artistas que cobriram o local com centenas de figuras e desenhos, no mínimo misteriosos.
Dessa empreitada, começaram a surgir rumores que Saunier havia desenterrado um tesouro. Como seria possível um homem simples conseguir tanto dinheiro em tão pouco tempo? A meteórica ascensão começou a despertar suspeitas não só da população local, que disse que o padre estava a violar túmulos num cemitério dentro da própria igreja, mas do próprio clero próximo a Saunier. A história de René Le Chateau fica especialmente estranha quando começamos a olhar para os detalhes. Além de todo o mistério já comprovado pelo enriquecimento repentino de Saunier e da ligação do local com ordens místicas e portadoras de relíquias, o padre fez questão de deixar muitos quebra-cabeças e mistérios no caminho da sua construção e da sua restauração. Saunier parece ter feito isso para de alguma forma avisar alguém ou algum grupo específico sobre os seus achados. Lembramos aqui aos novatos que a alegoria e o simbolismo são uma forma especialmente útil de passar uma mensagem para aqueles que importam, driblando os olhares mais superficiais e evitar a perseguição que era muito comum na época. Vamos olhar aqui para alguns desses simbolismos. Saunier estranhamente organizou os santos dentro da igreja de Madalena, seguindo uma sequência um tanto original. As iniciais de cada um formam a palavra Graal, com Maria Madalena no meio. Seria apenas uma coincidência ou uma mensagem para os mais atentos? A lápide templária achada por Saunier debaixo do altar é bastante curiosa também. De um lado, uma figura bastante apagada mostra o que parece ser uma mulher e um cavalo carregando um objeto. Alguns especulam que seja um recém-nascido, outros uma relíquia. Do outro lado, a figura parece mais clara, mostrando dois homens montados num cavalo. Apesar de bastante estranha, esse sinal era indicativo da presença templária e do sinal bastante comum da Ordem dos Cavaleiros de Cristo. Eu fiquei bastante surpreso quando eu vi um imenso diabo à esquerda da entrada da igreja. Normalmente, essas figuras não são comuns nesses lugares. Após um passeio atento, descobrimos que a estátua seria mais um simbolismo cuidadosamente construído para mostrar um mapa da região. Sobre a cabeça, a pia batismal com toda a fonte de água da região, e as mãos indicam dois diferentes lugares, o círculo de Reine-le-Bain e uma lápide bastante estranha de uma mulher. Até mesmo a posição sentada do diabo indica uma pedra da região que é conhecida como o Trono do Diabo. Seria mais uma coincidência ou um mapa do tesouro? Uma obra de arte de Nicolas Poussin atraiu especialmente a atenção de Saunier e foi pessoalmente ao Louvre para comprar uma cópia dela, Os Pastores da Arcádia. A obra de arte alegadamente tem seu cenário na região de Reine-le-Bain e mostra uma imensa tumba onde se lê Eu também estive ou estou na Arcádia. O mais incrível é que essa tumba realmente existia até os anos 80, quando foi destruída por atrair uma legião de curiosos para o lugar. No futuro, pretendemos fazer outro conteúdo falando mais sobre isso, mas o que se pergunta aqui de imediato é: de quem era essa tumba? O que quer dizer essa inscrição misteriosa e a sua ligação com os estranhos personagens dessa imagem? Se você curte resolver um quebra-cabeça no estilo Agente Secreto, a história de René Le Chateau não vai te deixar na mão. Existe uma série de criptogramas que foram deixados e descobertos aqui que revelam algumas mensagens secretas. Uma delas, bastante estranha, é a lápide que eu falei antes, de Marie de Negre-Doubles. Tem vários erros gramaticais e letras colocadas fora de posição. Supostamente, essas letras revelam mais uma pista. Será que você consegue decifrar? Por último, há uma coincidência bastante estranha, apesar de ser considerada apenas uma especulação. As localizações de Rennes-le-Château, Blanchefort e Bézieux, que são dois castelos templários, formam um triângulo quase perfeito com um pentagrama em outros dois picos da região. Os ângulos são exatamente 72 graus. Seria isso mais um indicativo do símbolo secreto que percebemos na maioria dos lugares templários? Sabemos que muitas das construções antigas foram feitas usando princípios estritos de geometria sagrada. Como tudo que começa tem um fim, Saunier acabou também tendo o seu. O padre, com seus projetos de riqueza,
começou a incomodar bastante alguns representantes da Igreja Católica. Esses superiores convocaram o padre e o pressionaram de várias formas para abandonar os seus projetos pessoais. A riqueza também foi questionada e gerou uma perseguição intensa a Saunier. Foi até proibido de exercer o seu trabalho. Mesmo assim, desafiando a igreja, o padre continuou. Não se sabe ao certo o que foi exigido do velho padre, mas após uma avalanche de acusações, julgamentos e punições, a saúde de Saunier definhou lentamente até uma morte melancólica na sua propriedade aos 65 anos de idade. Ainda foi oferecido perdão a ele, mas ele se recusou só para continuar em Rennes-le-Château. Muitos especulam que o tesouro secreto de Rennes-le-Château seja o próprio Santo Graal. A grande questão é, o que é o Graal? Seria um conhecimento especial, uma pedra mágica que confere poderes de fartura e abundância? Seria uma linhagem real que remonta ao próprio Jesus de Nazaré? O que não é esclarecido é como Saunier transformou isso em riquezas. Teria ele entregue o tesouro a alguma pessoa ou ordem especial? Uma outra especulação é que Saunier achou um tesouro celta, cátaro ou templário. Esse tesouro poderia ser uma relíquia especial que foi vendida ou simplesmente muito ouro e prata enterrado, que são bastante comuns nessa região. Há diversos sinais de minas antigas, desde a época dos romanos até hoje. Pierre Plantard, fundador da Ordem do Priorato de Sião, que realmente existe, mas talvez não seja o que você imagina, fez bastante questão de ligar a história do Château aos desígnios de uma nova ordem francesa ou, quem sabe, até mundial. Muitos livros e documentários foram feitos com essa história em mente, mas infelizmente ela é bastante moderna e bastante contestada. Plantard faleceu recentemente após ser desacreditado e negar toda a história que foi criada por ele num processo judicial do governo francês. O grande mistério de toda a história aqui é que ninguém até hoje soube explicar com precisão o porquê das pistas deixadas e o que foi guardado e descoberto aqui. Mais que isso, as pistas ainda apontam para possíveis outros tesouros que deixaram e ainda deixam a comunidade excitada em explorar a história do lugar, personagens e suas origens. O mito é uma das ferramentas para motivar a exploração. Inúmeros aventureiros partiram em busca de grandes tesouros e conhecimentos, e alguns, mesmo não encontrando, acharam caminhos, personagens e histórias que até hoje são contadas e compartilhadas. A lenda de Saunier, da região de Rennes-le-Château, é o pano de fundo perfeito para mais uma viagem com grandes aprendizados e, quem sabe, a descoberta do próprio tesouro que há dentro de nós. Saudações! E mais uma vez, a verdade está lá fora.